Senhores, estamos agora na aula final do módulo 2 e eu separei uma série de questões que nós iremos resolver para que possamos fixar todos esses conteúdos, porque é muito comum o aluno se questionar: Felipe, eu olho para uma questão e eu não sei exatamente qual é o conteúdo que eu tenho que aplicar para poder resolvê-la. Só que, nestes casos aqui, os senhores vão ver que são somas, multiplicações, frações, divisões, potenciações e por aí vai. Entendeu? Então, a ideia aqui é trabalhar esse aspecto com os senhores. Essa será uma aula um pouco mais longa do que as outras, é uma aula de finalização de módulo. E a ideia é, vocês vão pausar, assim que aparecer uma questão, neste caso, como que está aí na frente de vocês, tentar resolvê-la e, em seguida, assistir à resolução. Tudo bem, senhores? Conto com a colaboração de vocês. Vamos trabalhar agora. Uma padaria criou uma receita de bolo chamada bolo de xícara, pois, com exceção de ovos e do fermento, os demais ingredientes são medidos com xícaras de mesma capacidade, conforme descrito. O modo de fazer a receita orienta a colocar primeiramente os ovos e depois ir adicionando os ingredientes cujas quantidades foram medidas em xícara, da menor para a maior quantidade. Se é da menor para a maior, os senhores já podem pressupor que isso aqui está da menor para a maior, que isso está em ordem crescente. Em qual ordem os ingredientes medidos em xícara serão adicionados na receita? Então, ele quer saber em ordem crescente, da menor para a maior. Primeiro, os ovos já foram acrescentados, então a gente tira os ovos. Em seguida, 9 quartos de xícaras de farinha de trigo, 4 terços. Aqui tem um número misto, aqui tem outra fração e aqui tem um. Senhores, é claro que o senhor pode já perceber o seguinte, 9 quartos, se eu pegar 9 e dividir por 4, isso é a mesma coisa que 2, 8, 1, 0, 2, 5. 2,25. Então, aqui são 2,25 xícaras de farinha. 4 terços é aproximadamente 1,3. 1 e 3 quartos. Isso é um número misto. Repete o 4, aí faz 1 vezes 4, 4, mais 3, 7. Fica a mesma coisa que sermos 7 quartos. E 7 dividido por 4 vai dar 1. 4 subtrai 3, 0,7, fica 28,205. Isso é 1,75. Eu sei que 5 sextos, já que o 5 é menor que o 6, vai dar 0, alguma coisa. E aqui nós temos uma colher de fermento. Se bem que, por último, né, ele disse que vai adicionar o fermento, então a gente nem precisa se preocupar. Dessas quantidades, qual é a menor? O leite, já que ele fala da menor para a maior quantidade. É o leite. Já tira a letra A e a letra D. Em seguida, depois do leite, qual é a outra, a menor? Chocolate. Chocolate entra aqui na ordem. Em seguida, nós temos agora a xícara de açúcar, que é 1,75. Aí vem açúcar e, em seguida, farinha de trigo. F. Alternativa correta, letra B. Tudo bem, senhores? Beleza. Era só basicamente uma comparação dentre as frações. Mesmo esquema, pausa e tenta fazer as duas. Em uma agência de viagem de São Paulo, está organizando um pacote turístico com destino à cidade de Foz do Iguaçu e fretou um avião com 120 lugares. Do total de lugares, reservou 2/5 das vagas para as pessoas que residem na capital do estado de São Paulo. 3/8 para as pessoas que moram no interior desse estado e o restante para as que residem fora dele. Quantas vagas estão reservadas no avião para as pessoas que moram fora do estado de São Paulo? Senhores, eu tenho 120 lugares. Desses 120, 2/5 são reservados para as pessoas que residem na capital. Ou seja, isso são 48 vagas no total. 200 por 5, 40. 40 por 5, 8. Em seguida, nós temos 3/8 dessas vagas, que são para pessoas que moram no interior. Isso são 360 por 8, que é a mesma coisa que 180 por 4, que é 90 por 2, cujo resultado é 45. 48 mais 45 terá como resultado 93. Ou seja, daquele total de 120 lugares, 93 foram reservados para as pessoas que moram ou no estado de fato, né, ou na cidade de fato, na capital do estado, ou no interior, sobrando 27 vagas, que serão aquelas destinadas para pessoas que moram fora do estado de São Paulo. Seguindo a mesma lógica, um clube de futebol abriu inscrições para novos jogadores.
inscreveram-se 48 candidatos. Para realizar uma boa seleção, deverão ser escolhidos os que cumpram algumas exigências. Os jogadores deverão ter mais de 14 anos, estatura igual ou superior à mínima exigida e bom preparo físico. São 3 condições. Entre os candidatos, 7/8 têm mais do que 14 anos e foram pré-selecionados. Dos que foram pré-selecionados, metade tem estatura igual ou superior à mínima exigida. E destes, que no caso têm a estatura, 2/3 têm bom preparo físico. E ele quer saber quantos candidatos selecionados pelo clube de futebol, né? Senhores, dos 48 candidatos, nós temos 7/8. Eu posso tanto multiplicar quanto dividir primeiro, já que essas duas operações têm pesos equivalentes. 48 por 8 é 6. Aí eu faço 6 vezes 7, 42. 42 tem o quesito da idade. Show de bola. Dos 42, metade tem estatura igual ou superior, ou seja, resultado 21. Dos 21 que tem essa estatura, 2/3 têm bom preparo físico. Então, como é que a gente faz essa conta? Posso fazer 21 dividido por 3, que vai dar 7, e 7 vezes 2, cujo resultado é 14. Alternativa correta, letra B. Senhores, próxima situação. Deseja-se postar cartas não comerciais, sendo 2 de 100 gramas, 3 de 200 e uma de 350. O gráfico mostra o custo para enviar uma carta não comercial pelos correios. O valor total gasto em reais para postar essas cartas é de... Beleza. Então, olha só. Uma carta de 100 gramas. Vamos ver quanto ela nos custa. 100 gramas está aqui, custa R$ 1,70. Deixa eu trocar as cores para não ficar ruim de enxergar. 100 gramas aqui, ó, custa exatamente R$ 1,70. Em seguida, 200 gramas. 200 gramas vão custar R$ 2,65. Já 200 gramas e uma de 350, tá aqui, ó. Senhores, são duas cartas de 100 gramas. Cada carta de 100 gramas custa R$ 1,70. Vezes 2, 0,14 sobe 1, 3. R$ 3,40. Em seguida, nós temos 3 de 200 gramas. Cada carta de 200 gramas custa R$ 2,65 vezes 3, 15, sobe 1, 18, 19, sobe 1. 2 vezes 3, 6, com 1, 7. R$ 7,95. E uma de 350 gramas, que custa R$ 4,00. Ou seja, vou pegar esses 3 valores que foram dados e realizar a soma deles. 5, 13, sobe 1, aí fica 10 mais 5, 15. R$ 15,35 acaba sendo o valor total dessa compra. Beleza? Deixa eu tirar daqui. R$ 15,35. Próxima. Espero que os senhores estejam pausando e tentando fazer, viu? Só assim que vai dar resultado. A questão fala: um funcionário da Secretaria de Meio Ambiente de um município resolve apresentar ao prefeito um plano de priorização para a limpeza das lagoas da cidade. Para a execução desse plano, o prefeito decide voltar suas ações primeiramente para aquela lagoa que tiver o maior coeficiente de impacto, o qual é definido como produto entre o nível de contaminação médio por mercúrio em peixes e o tamanho da população ribeirinha. Senhores, essa questão ela demonstra um aspecto muito comum na prova do Enem, que é pegar uma situação que você nunca ouviu falar na vida e ensinar, através do texto, como é realizado o cálculo dela. Eu tenho certeza que ninguém aqui, vamos imaginar que você nunca fez essa questão na vida, ninguém já ouviu falar nessa história chamada de coeficiente de impacto. Porém, o Enem a define como o produto é a multiplicação entre o nível da contaminação médio por mercúrio em peixes e o tamanho da população ribeirinha. Se ligaram? Então, ó, é só você multiplicar esses dois fatores. O quadro mostra as lagoas do município e suas correspondentes informações. A primeira lagoa que sofrerá intervenção planejada será a... Senhores, nesse caso é só você ver qual delas tem a maior multiplicação. E aqui não é difícil perceber que a conta é aproximadamente 2 vezes aproximadamente 1.500, que vai dar aproximadamente 3.000, um pouco mais do que 3.000. Já aqui é aproximadamente 3,5 vezes aproximadamente 2.500. Isso vai dar algo próximo de 7.000. Já nesse, ó, outra que dá para a gente poder eliminar, né? Aqui seria 60
aproximadamente 60 vezes 150, 60 vezes 150, que daria algo próximo aí de 9.000. Então, os senhores conseguem perceber que, neste caso, a Lagoa Delícia e a Salgada são aquelas que têm os maiores valores, porque aqui é quase 40 vezes quase 2.500 e aqui é quase 50 vezes quase 2.500. Resumidamente, nós temos apenas que realizar o produto entre essas duas para termos certeza de qual delas será a nossa resposta. Tudo bem, senhores? Então aqui a gente pega 2.476 vezes 429, cujo resultado será 9 vezes 6, 54, sobe 5, aí fica 9 vezes 7, 63, com 5, 68, né? Sobe 6, 36, com 6, 42, sobe 4, 9 vezes 2, 18, com 4, 22. 2 vezes 6, 12, sobe 1, 2 vezes 7, 14, com 15, sobe 1, 8 com 1, 9, 2 vezes 2, 4. Show de bola. 4 vezes 6 será 24, sobe 2, vezes 7, 28, com 2, 30, sobe 3, 4 vezes 4, 16, com 3, 9, sobe 1, 4 vezes 2, 8, com 1, 9, 4, 10, sobe 1, aqui nós teremos como resultado 8 mais 4, 12, sobe 1, 12, sobe 1, 16, sobe 1, 10. Então, teremos uma casa decimal dessa partezinha. Chegamos em 106.220. Já na outra, após realizarmos esse cálculo, e essa daí eu fiz para demonstrar aos senhores que essa seria a conta, fica 132.324,5. Tudo bem, senhores? Ou seja, qual das duas é a maior e, consequentemente, qual das duas terá que sofrer a primeira intervenção? Será a Lagoa Salgada. A alternativa correta, letra D. Tudo bem, senhores? Felipe, a conta é chata. É, não tem o que fazer. Próxima. Provedores de conteúdos postam anúncios de empresas em seus websites. O provedor A cobra 10 centavos por clique feito no anúncio, além do pagamento de uma taxa de contratação de R$ 50. O provedor B cobra uma taxa de contratação por anúncio mais atrativa, no valor de R$ 20, mais um novo clique feito no anúncio. Para um anúncio que receberá 100 cliques, o provedor B fixará uma proposta com o valor a ser cobrado por clique, de modo que venha a receber pelo menos o mesmo total que receberia o provedor A. O gerente do provedor B deve avaliar os valores por cliques a serem fixados. O valor mínimo que o gerente do provedor B deverá escolher é: senhores, prestem muita atenção. Ele quer receber pelo menos a mesma coisa do provedor A. Vamos ver aqui de fato, então, quanto que o provedor A está recebendo, né? Ó, são para 100 cliques. Quanto custa cada clique? Custa 10 centavos. Então, eu faço 0,1 vezes 10. Vezes 100, perdão. 0,1 vezes 100 é 10. E a esses 10 eu vou somar os 50 de taxa fixa. Então, o provedor A está recebendo R$ 60. Já no caso do provedor B, ele quer receber a mesma coisa, ou seja, ele quer receber R$ 60. E estes R$ 60 irão surgir através de duas cobranças. A primeira, que é uma taxa fixa de R$ 20. Então, desses 60, eu vou tirar essa taxa fixa de R$ 20, que irá sobrar R$ 40. Pronto. E da onde é que vão vir esses R$ 40? Mais um valor por clique feito no anúncio. E olhem só, não são R$ 40, só que aí, para quantos cliques no anúncio nós estamos trabalhando? 100. Então, eu vou dividir 4 por 10, 0,4. Então, 0,4 reais, sabendo que ele quer, ó, o valor mínimo que ele quer, no caso, receber pelo menos o mesmo total. Então, a conta aqui foi 0,1 vezes 100, que é 10, mais 50, 60. No caso da proposta B, a conta seria 0,4 vezes 100, cujo resultado é 40, mais 20 de taxa fixa, que vai gerar exatamente os mesmos R$ 60. Os diretores de uma escola precisam construir um laboratório para uso dos alunos. Há duas possibilidades. Um laboratório do tipo A, com capacidade para 100 usuários, a um custo de R$ 180 mil e gastos de R$ 60 mil por ano para a manutenção.
Um laboratório do tipo B, com capacidade de 80 usuários a um custo de R$ 120.000 e gasto com manutenção de R$ 16.000 por ano. Considera-se que, em qualquer caso, o laboratório implantado será utilizado na totalidade de sua capacidade. A economia da escola, na utilização de um laboratório do tipo B, em vez de um laboratório do tipo A, num período de 4 anos, por usuário, será D. Senhores, ele está dizendo então que o tipo B já é mais barato do que o tipo A. Só que eu tenho que saber quanto eles custam em 4 anos para que eu possa fazer essa conta. Vamos puxar para um outro slide para que eu tenha mais espaço de trabalho. Opa, pronto, só um segundo. Aqui está. Senhores, vamos começar calculando quanto eles gastam no A. Nós temos aqui, especificamente, R$ 180.000 gastos, só que há um valor de 60 mil por ano. Só que esses 60 mil por ano vão ser multiplicados por 4, porque são 4 anos, ficando 240 mil, certinho? Então, o valor desse laboratório A é 180 mil de gasto fixo para construir, mais os 240 mil que foi por ano. Sobe 2, 420 mil. Show de bola. Só que ele quer saber por usuário. E esse por é um indicativo de divisão. Então, eu vou pegar esse valor e dividir por 100. Corta, corta. Fica um valor de 4.200 reais por cada usuário. Já no caso da letra B, você tem 16 mil reais por ano. Então, vou pegar 16 mil por ano vezes esses 4 anos. Isso dará um valor de 64 mil reais, mais os 120 mil reais que serão gastos. Então, a gente vai fazer essa soma daqui, 81, gasto de 184 mil reais. E a capacidade dele é para 80 usuários. Então, vamos pegar esses 184 mil e dividir para 80. Corta aqui. O que é que nós temos? A conta agora. 18.400 dividido por 8, que é a mesma coisa que 9.200 dividido por 4, que eu ainda posso dividir de novo para ficar 4.600 dividido por 2. 4.600 por 2 é 2.300. Então, em um lado, eu gastaria 4.200 e no outro lado eu gastaria 2.300 por usuário. E ele não quer saber a economia? Bom, se em um eu gasto 4.200 e no outro eu gasto 2.300, os senhores conseguem perceber que essa economia será de R$ 1.900, que aqui ele representou como sendo 1,90 mil reais. É só uma outra forma de fazer a mesma representação. Uma questão de fato muito bonita. Próxima. Não, essa trabalha com aspecto de geometria. Ah, mas vocês vão conseguir se ligar. Vai, manda brasa aí. O proprietário de um terreno retangular, de dimensões 60 por 70, pretende construir uma cerca de arame farpado dando 5 voltas ao redor de fio ao redor desse terreno. O arame a ser utilizado é vendido em rolos de 2 tipos, com preços e metragens diferentes. Esse proprietário comprará a quantidade mínima de rolos de um mesmo tipo, de modo a obter o menor custo mensal total com arame farpado. Para isso, ele comprará rolos do tipo. Senhores, eu não admito que uma pessoa do Nordeste, como é uma boa parte de vocês que estão aqui presentes comigo nessa aula, erre uma questão dessa. Porque todo mundo aqui já viu cerca de arame farpado. Eu vou te mostrar o que a questão quer dizer. Vamos desenhar aquele terreno ali, as dimensões dele são 60 por 70. Então, aqui tem 70 metros, como é um retângulo. Aqui também tem 70, aí aqui é 60 e aqui também será 60, beleza? Senhores, 60 por 70, e aí ele quer saber qual delas vai ter o menor preço. Show de bola? Vejam só. Se eu somar isso, ou seja, o perímetro, 70 mais 60 é 130 e 60 mais 70 é 130. Uma volta é 260 metros. Só que serão um total de 5 voltas, ó. Aqui tem uma estaca, aqui tem outra estaca. 1, 2, 3, 4, 5. Então, você pega nesse valor, 260, que é uma volta, e multiplica isso por 5, para ficar 1.300 metros. Show de bola, senhores? Esse proprietário comprará uma quantidade mínima de rolos de um mesmo tipo, de modo a obter o menor custo total. Pessoal, nessa primeira daqui, o que é que nós temos? São R$ 300 por um rolo de 100 metros. R$ 300
R$ 300 por um rolo de 100 metros. E eu vou gastar no total 1.300 metros. X, corta, corta. 300 vezes 13, R$ 3.900. Esse é o nosso valor, utilizando o primeiro, né? Agora eu tenho que ver, tem até aqui a letra B, se o segundo será mais barato ou será mais caro. Tipo 2, R$ 440 por um rolo de 150 metros. Só que aqui, senhores, uma coisa que eu quero que vocês observem é, cada rolo tem 100 metros. Como aqui são 1.300 metros, são 13 rolos no total, certo? É a quantidade exata. Nesse outro, são R$ 440 por um rolo de 150 metros. 1.300 metros dividido para 150. Vamos cortar, em seguida simplificar por 5. Isso ficará 26 por 3. E se eu fizer a conta de 26 por 3, isso vai dar 8, alguma coisa. E aí eu pergunto aos senhores, é possível ter 8, alguma coisa rolos? Não. Ou eu compro 8 ou eu compro 9. Se eu comprar 8, eu não vou conseguir fechar os 1.300 metros. Então, eu vou ter que comprar 9. Ah, Felipe, mas vai sobrar. É, melhor sobrar do que faltar. R$ 440 por cada rolo, vezes o 9. 0. 9 vezes 4, 36, sobe 3. 9 vezes 4, 36, sobe 3, 39. Ou seja, o 2 custa 3.960, enquanto que o primeiro custa apenas R$ 3.900. Então, os senhores vejam que aqui eu fiz essa relação direta, mas nós tínhamos que calcular os rolos. Por sorte, né, acabou sendo uma quantidade exata. Ele não abre a possibilidade aqui de você comprar um rolo fracionado, tudo bem? Seria a mesma coisa, pessoal, que a gente pensasse a respeito de bolo. Bolo é uma coisa que dá para você fracionar. Porém, vocês já observaram que nas padarias ou nas confeitarias existem bolos que já estão cortados, existem bolos que estão inteiros. Aqueles bolos inteiros eles não serão cortados. Então, se você faz um cálculo, por exemplo, e diz: "Ah, eu preciso de 4 terços de bolo", perdão, de 1,98 bolo. Não existe isso. Ou você compra 2 bolos ou você compra um bolo, entendeu? Nesse caso, ele não faz esse fracionamento. Próxima questão. Essa foi muito boa. Deixa eu só subir um pouco. Alguns estudos comprovam que os carboidratos fornecem energia ao corpo, preservam as proteínas estruturais dos músculos durante a prática de atividade física e ainda dão força para o cérebro coordenar os movimentos, o que de fato tem impacto positivo no desenvolvimento do praticante. O ideal é consumir 1 grama de carboidrato para cada minuto de caminhada. Um casal realizará diariamente 30 minutos de caminhada, ingerindo antes dessa atividade a quantidade ideal de carboidratos recomendada. Beleza. Um casal são quantas pessoas? 2 pessoas. Para ter o consumo ideal, apenas por meio do consumo de pão de forma integral, horrível. O casal planeja garantir o suprimento de pães para o período de 30 dias ininterruptos. Sabe-se que cada pacote desse pão vem com 18 fatias e cada uma delas tem 15 gramas de carboidrato. A quantidade mínima de pacotes de pão de forma necessárias para prover o suprimento a esse casal é... Senhores, prestem muita atenção. O ideal é consumir 1 grama de carboidrato para cada minuto de caminhada. 1 grama de carboidrato para cada 1 minuto. Serão 30 minutos de caminhada. Isso gerará 30 gramas. Mas, senhores, são 2 pessoas que vão consumir 60 gramas de caminhada. Oh, meu Deus! 60 gramas de pão durante essa caminhada. Só que aí nós temos o seguinte detalhe: essa é a caminhada diária deles. E a quantidade exigida pelo enunciado são exatamente de 30 dias, ou seja, este casal precisará de 1.800 gramas, não é de pão, é gramas de carboidrato. Certo, senhores? Vejam, sabe-se que cada pacote desse pão vem com 18 fatias e cada uma delas tem 15 gramas de carboidrato. Uma fatia tem 15 gramas de carboidrato e eu preciso de 1.800 gramas de carboidrato. X. Não é difícil perceber que basta dividir essas duas quantidades aqui. Os 1.800 dividido para 15. Podemos simplificar por 3 em cima e embaixo, que daria 600
por 5 e 600 por 5 é 120. Ou seja, 120 fatias de pão seria a nossa quantidade necessária. Cada pacote desse vem 18 fatias. Os senhores concordam comigo? Então, quantos pacotes eu vou ter que comprar? 7. Se eu fizer 18 vezes 7, isso será exatamente 126 fatias. Já se eu fizer 18 vezes 6, isso vai dar 48, sobe 4, 108. Aqui eu terei 108 fatias e aqui eu terei 126. É melhor sobrar do que faltar. É só você também, caso não goste assim, né, pegar esses 120 e dividir isso por 18. Faz aqui, ó, vezes 6, fazer em cima. 120 dividido para 18. A gente pode simplificar também por 3, né? Por 2 primeiro, para ficar 60 por 9, que aí daria para a gente simplificar por 3 para ficar 20 terços, e 20 terços daria 6 e alguma coisa. Só que isso não seria uma quantidade, seria uma quantidade inferior aos 120. E eu preciso ter 120 ou mais. Nesse caso, letra D, já que ele quer saber a quantidade mínima de pacotes, beleza? Senhores, tomem muito cuidado. Se eu fizer 18 vezes 8, a quantidade que eu vou obter será de 144. Aqui é 144. Deixa eu ver se a minha tela não está na frente. E já nessa letra D será 126 e aqui será 108. Essa não resolve, não resolve e não resolve. Comprar 7 pacotes resolve? Resolve. 8 pacotes resolve? Resolve. Mas qual é a quantidade mínima de pacotes de pão de forma necessários para prover esse suprimento? 7. Show? Beleza. Próxima questão. Um artesão utiliza dois tipos de componentes X e Y nos enfeites que produz. Ele sempre compra todos os componentes em uma mesma loja. O quadro apresenta os preços de dois tipos de componentes nas lojas 1 e 2. Ele confeccionará enfeites formados por duas unidades de componente X e uma unidade do componente Y e efetuará a compra na loja que fornecer o menor valor total para a confecção de um enfeite. O artesão efetuará a compra na loja? Beleza, temos que ver qual delas é mais barata, né? Já que ele quer saber o menor valor. Vejam que, de certa forma, as questões elas são muito parecidas. Cadê? São duas unidades de componente X nessa primeira loja. Então, 2 vezes 3, 6. E uma unidade do Y. Ué, 6 mais 1, 7. Já aqui, 2 vezes x, 4. 4 mais 4, 8. Na loja 1 é mais barato. 1, pois é 7. Não é 4. Ali na 2 é 8. Na 1, ele não está falando de anúncio. E na 2, o componente X, que é o mais utilizado, tem o menor preço. Mas ele não está especificando o preço de um item, mas sim dos itens no total. Perfeito, senhores. Muito bem. Por favor, eu quero que agora vocês executem esta questão. Uma pessoa chega ao hotel com o qual fez uma pré-reserva com diária no valor de R$ 210. Como a confirmação da reserva não foi feita, quando chegou ao hotel não havia o quarto disponível. Dessa forma, o recepcionista apresentou-lhe algumas opções de hotéis com diárias mais baratas, mas localizados a certa distância deste hotel conforme apresentado. Para se locomover até um outro hotel, essa pessoa utiliza um táxi que cobra R$ 2,50 por quilômetro rodado, mais a taxa fixa de R$ 6. Sua escolha será em função do menor custo composto pelo valor da diária mais a locomoção do táxi. Qual foi o hotel escolhido? Pessoal, vamos começar aqui com este primeiro. São R$ 180. Existe a taxa fixa de R$ 6. E ainda, ó, tem 7 quilômetros e você paga R$ 2,50 para cada um desses quilômetros. E aí isso vai dar 14 mais 3,5, 17,5. E a conta fica 180 mais 6 de taxa fixa do táxi, mais 17,5. Somando esse com aquele fica 197,5. 197,5 com 6, 203,50. Isso para a primeira. Já na segunda, são R$ 200 mais os 6 daqui do táxi, que ó, só os R$ 200 mais 6 do táxi já vai ultrapassar a quantidade aqui dos 203,50. Os senhores conseguem perceber isso? Consequentemente, eu nem preciso fazer a conta, porque eu já sei que acaba sendo um valor maior. Então aqui deu 206. A 2 já é maior. Nessa, 199 mais 6. Isso vai dar 205 fora o valor do táxi. Já era também. Nessa quinta, a mesma coisa. Seria os 205
mais os 6, que vai dar 211, sem contabilizar o táxi. Então, agora eu só vou comparar com essa quarta. São R$ 190 de diária, mais os R$ 6 de taxa fixa. Depois, ali, eu vou fazer 1,5 vezes 2,5, que vai dar mais R$ 3,75. 190 mais 6 mais 3, 199. Coloca ali a casa decimal, R$ 199,75. Consequentemente, o valor mais barato acaba sendo o 4. A alternativa correta, letra D. Perfeito, senhores. Então, espero que os senhores tenham gostado. A minha câmera desativou por algum motivo e aí eu fiquei com a cara aqui terrível, mas não tem problema, senhores. Por favor, não esqueçam o like na aula, não esqueçam de deixar o comentário. Chama, vamos para o módulo 3.